vamos pensar no pequeno, né? Na pessoa que está começando, assim, porque uma dúvida muito comum que as pessoas têm eu consigo lançar sozinho um produto digital? Isso, eu não digo nem só o lançamento em si, eu consigo ter um produto digital no perpétuo que seja rodando, sendo que eu estou fazendo tudo sozinho, assim, você acha possível? O que você acha a respeito? Não, possível né? Eu já vi alguns casos, acho que Sim. você também já deve ter visto. O maior, assim, que eu já vi era um casal que eles faziam múltiplos 6 dígitos, só os dois. Só os dois. Só os dois, aí chegou até um certo ponto, mas assim, você conversava com eles sobre a rotina, eram dois, né? Não eram um só. E era doideira, assim, né? Gravar vídeo, subir vídeo, postar, fazer tráfego, escrever copy, fazer o lançamento, dar suporte para os alunos, tudo sozinho. E chega num ponto que não é sustentável, né? Não é saudável também, né? É interessante você falar isso, né? Porque uma das primeiras razões que faz entre tantas razões que faz uma pessoa ir para o digital, acho que uma das principais é o lance, né? De você ter mais liberdade de tempo, liberdade geográfica, etc e tal. Mas assim, se a pessoa for ter uma rotina que ela não faz nada da vida além do digital, ela perde pelo menos toda essa parte aí, né? E aos poucos também esse lance de liberdade financeira, também ela começa a ver que não é tão simples assim, né? Você não vai ficar vendendo R$ 200 da noite pro dia. E daí pode virar pesadelo de novo, né? Também, assim, não adianta nada você fazer um lançamento de múltiplos 6 dígitos, sendo que você tá 100% do tempo ali fazendo só isso e não consegue fazer mais nada também, né? Tem até uma coisa, só curiosidade, que assim, eu já tive loja física, né? Muito antes de entrar pro digital e tal. E depois eu fui pro digital. E uma coisa que eu reparo é que assim, às vezes o empreendedor ele vai pro digital achando que ele vai ter mais liberdade, só que a loja física tem hora que você fecha a loja, né? Você fechou lá e vai embora. Tipo, pelo menos assim, por algumas horas você não tem trabalho ali. O digital não, né? Se você estiver dando bobeira lá, vai chegar e-mail, vai chegar suporte, vai chegar dúvida de usuário. Então, às vezes o digital ele fica... você trabalha até mais do que você trabalharia se você tivesse um negócio físico, na verdade. Assim, ele não para, né? Ele não fecha a porta, ele não desliga, né? Ele tá sempre acontecendo. E tem aquela característica de conteúdo, né? Que assim, quanto mais conteúdo e mais frequente você é, melhor. E se você fica uma semana sem aparecer, um dia sem aparecer, você já tá perdendo, né? Assim, eu acho um paralelo legal com o home office, sabe? Porque desde que surgiu a pandemia aí foram muitas empresas pro home office. E assim, eu não tenho esse problema porque eu já estava acostumado, mas uma coisa que muita gente fala é que depois que ela mudou para o home office, ela está trabalhando muito mais. Porque agora ela não tem mais uma distinção assim, né? De estou trabalhando, estou descansando. Sair do escritório. Então ela sente que ela está muito mais na frente do computador e por causa disso ela trabalha muito mais. E eu acho que o digital também tem isso, né? Que, por exemplo, quando você está no digital, mexer no Instagram pode tomar um contexto diferente, né? Você pode estar mexendo no Instagram trabalhando, respondendo inbox, respondendo caixinha de pergunta. E quando você vê, o tempo passa, né? Você responde 10 caixinhas de pergunta lá, é 1 hora às vezes, dependendo da resposta que você dá para as pessoas. E você não para, né? Porque, vou pegar o celular para entrar no Instagram. Se você trabalha com isso, você vai ver que chegou uma mensagem, você vai abrir. Você não vai ignorar quem tá te seguindo, quem tá te mandando, o que tá acontecendo na sua rede. Inclusive, normalmente você fica mais curioso para saber o que tá acontecendo com o que você postou do que com o que aconteceu com os outros. Né? Especialmente se você tá começando, daí chega o inbox, você valoriza aquele inbox, né? Nossa, um seguidor me mandou mensagem, deixa eu responder. Daí, às vezes você acaba dando uma atenção pra pessoa e tal. Ou seja, né, o que a gente tá falando aqui é que é super possível começar só. Então, assim, por exemplo... Um fato curioso, né? Esse final de semana eu encontrei alguns infoprodutores lá. Acho que eu posso até citar o nome, um deles que é o Mazini, você conhece bem, né? E eu tava com a minha esposa também. E a minha esposa perguntou para ele, né? Quantas pessoas você tem na equipe? E ele falou que não tinha nenhuma, assim, só além dele. Daí eu lembro que a Jéssica, né? Ela começou a fazer umas perguntas. Tá, mas quem faz seu design dele? Eu. Quem faz o quê? Quem faz seu tráfego? Eu. Quem faz sua copy? Eu. Quem dá suporte? Eu. Assim, né? Eu faço tudo, assim, né? Cara, então assim, das pessoas que faturam muito dinheiro no digital, eu acho que foi a primeira pessoa que eu me lembro, assim, que fala assim, caramba, ele de fato faz tudo sozinho mesmo, ele não tem uma pessoa. Mas daí eu ressalto algumas habilidades que o Mazini tem. Tipo, basicamente,
ele é bom em tudo, assim, né? Ele sabe fazer muito bem tráfego, ele sabe fazer muito bem copy, ele é um estrategista, ele sabe entregar. Então, assim, ele tem uma gama de habilidades ali que é muito raro que uma pessoa tenha tudo tão bem como ele tem. Então, ele poderia estar delegando, mas assim, daí também vai de uma opção pessoal dele de tocar o negócio por conta própria, assim. Mas pelo menos assim, no dia a dia, o perfil do Mazini, ele é muito difícil de se encontrar, né? Esse multi-habilidades, assim. E acho que também tem muito a ver com o modelo de negócios dele, né? Sim. Que não é ficar fazendo lançamento, não é um funil com um produto, não é vários produtos, várias coisas, né? Porque acho que seria, assim, seria legal até discutir isso com ele, porque com certeza tem algumas limitações que ele tem por ser só ele, mas é uma escolha que ele teve e, assim, dá pra fazer resultado sozinho, né? Sim. Tem que ter várias habilidades, igual você falou. Mas quando a gente começa a pensar em equipe, né, eu acho que no caso do Mazini, o nicho dele é o nicho que ele é muito bom e ele entende e sabe como fazer as coisas. Tem mais, né? Isso também, exato. Então isso também ajuda, mas se a gente pega um exemplo de fora, por exemplo, o clássico, o nicho de inglês. Um expert de inglês, um professor de inglês, se ele for parar para dar aula de inglês e também entender como fazer todas as estratégias do digital, não estou falando que não dá. Dá, mas é um monte de habilidade que está fora do core dele, né? Do principal ali. Então isso também começa a dificultar um pouco mais, né? Você aprender tráfego, você saber copy, design, é uma série de habilidades ali.